A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é o presbítero Marcos Paula Pereira, da Primeira Igreja Assembleia de Deus, em Iuna, no estado do Espírito Santo. Nosso pastor presidente é o pastor Margarino Celestino de Medeiros, e este vídeo tem como objetivo, compartilhar com os nossos amados irmãos, alunos e alunas do núcleo do IBADEP, na cidade de Iuna, acerca da disciplina Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais, tema este que está dividido em 5 capítulos, estes que serão estudados no próximo mês, ok? Então eu quero deixar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que momento você verá esse vídeo, mas tenho certeza que verá, em especial para os nossos alunos, afinal, trata-se de um conteúdo obrigatório para que ao final, na quinta aula, possamos nos reunir e realizarmos a nossa prova, ok? Como de praxe, então, nós vamos estar transmitindo aqui para os irmãos o slide e tecendo os comentários pertinentes, como em uma aula presencial, dentro da metodologia que o irmão Marcos já tem atuado junto com os irmãos, ok? Nesse sentido, vamos então para os nossos slides iniciais, ok? Bora lá. Bom, como nós já dissemos, a nossa primeira aula trata da disciplina Epístolas Paulinas em Gerais. Na verdade, essa é a temática de todo o nosso estudo, e neste primeiro capítulo em especial vamos estudar a carta que Paulo escreveu aos Romanos, que escreveu aos Gálatas e que escreveu aos Efésios. Então, tome posse aí da sua literatura, não é mesmo? O nosso livro do seminário IBADEP, que deu uma luz aqui. Nós estamos aqui em um estúdio improvisado, já pedimos desculpa aos irmãos, mas querendo ministrar um melhor conteúdo para a vida dos irmãos. Dito isso, nós seguiremos trazendo algumas abordagens iniciais. Primeiro, porque nós precisamos de foco. Bom, nós estamos ministrando um conteúdo para os irmãos, que é um conteúdo obrigatório dentro de todo o conteúdo, programático, dentro da ementa do curso, passar por essa disciplina, Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais. E nesse sentido, nós precisamos de foco, primeiro porque esta aula em especial será realizada de forma online para os irmãos, assim como o PDF será distribuído no grupo, nós também vamos gerar aqui o áudio no podcast também, para que os irmãos possam entrar em contato com mais conteúdos, para além do livro. Então nós precisamos de foco, orar ao Senhor, buscar direcionamento da parte de Deus, e é assim que nós fazemos aqui neste momento, pedimos ao Senhor nosso Deus que nos conduza a partir de então nessa nossa videoaula. Bom, precisamos de foco porque o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O proverbista, no capítulo 18, versículo 15, ele vai nos dizer de que o sábio, ele procura o saber. E nós temos ainda a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2,15, que diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovado, E aqui eu suprimi a expressão obreiro, porque todos os irmãos que estão realizando o seminário teológico, acredito eu, necessita ou deseja manejar bem a palavra da verdade. E por fim, um teólogo que eu gosto muito, Newman, ele disse que os estreitos de espírito não veem dificuldade em coisa alguma, ok? Eu tenho certeza que essa aula vai ser uma bênção para
a sua vida. E de antemão eu já aviso aos irmãos que o motivo destas aulas estarem sendo realizadas de modo não presencial, ou seja, online, por questões familiares que nós estamos passando. Os irmãos da nossa igreja, né, que nos acompanham, bem sabem aquilo que nós estamos passando, e isso veio como um momento dificultador para que nós possamos estar em loco juntamente com os irmãos. Mas peço oração a cada um dos irmãos, alunos e ouvintes, e vai passar, a dor vai passar, e nós vamos estar alegre juntamente com o nosso grupo de alunos, ok? Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. Capítulo 1, como já disse, trata da carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. E a primeira carta que nós vamos estudar é a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E de imediato já vamos tratar do aspecto de autoria. A autoria, o apóstolo Paulo, data cerca do ano de 57 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século, e o tema é a revelação da justiça de Deus. Algumas palavras-chave utilizadas dentro da carta aos Romanos seria a justiça, fé, justificação, lei e graça. E o comentarista da nossa literatura, a qual estamos estudando, ele versa como um texto-chave o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos fazer essa leitura aqui todo mundo junto? Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, algo que nós trataremos muito nessa aula, a justificação pela fé, né? Uma frase que às vezes gera um pouco de confusão e que eu uso. Nós falamos que nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. E o Paulo continua dizendo, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. E pela sua fé em quem? Na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é apresentado por este grande homem de Deus. Nesse sentido, como já vimos, a carta aos Romanos é a mais longa, embora a primeira carta aos Coríntios também tenha 16 capítulos, nós podemos afirmar que a carta aos Romanos possui 259 versículos em 16 capítulos, enquanto a segunda, ou seja, a citação segunda, seria a primeira carta aos Coríntios, contém apenas 156 versículos, dividido em 16 capítulos. Nesse sentido, Romanos é tido como a carta mais teológica. Nós vamos ver um pouco mais à frente que essa carta ela é tomada por muitos eruditos e teólogos como uma verdadeira obra-prima da teologia. Então, como nós afirmamos, Romanos é tido como a carta mais teológica e a mais influente, fato este que a coloca como a mais importante, inclusive, das epístolas gerais. E aqui nós gostamos muito de utilizar a ponderação teológica. Afinal, a ponderação teológica nos permite compreender tamanha relevância desta carta. Afinal, nela, Paulo evidencia como a salvação ela é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, como nós temos
o hábito dentro da sala de aula, toda vez que você vê esse alvo com essas flechas, indica que nós temos um conteúdo que é de interesse do nosso questionário, ok? E qual é essa informação? De um modo contrário à tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro. Vamos abrir o nosso livro aqui, para que juntamente com os irmãos possamos acompanhar algumas partes mais específicas. Por quê que nós estamos afirmando aqui que, de um modo contrário à tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro, nem por qualquer outro apóstolo? Primeiro, que a Igreja Católica Apostólica Romana atribui a fundação da Igreja em Roma ao apóstolo Pedro, sendo esse, inclusive, dentro de um pensamento católico romano, o primeiro Papa da Igreja. Mas, na verdade, nós entendemos que esta Igreja ela foi fundada possivelmente após o dia de Pentecostes, quando o próprio texto bíblico relata que existiam ali alguns forasteiros romanos e estes, retornando então para o seu país de origem, levaram consigo a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, ok? Então, nós já podemos refutar, inclusive, com o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Vamos retomar? Achei que tinha colocado o versículo aí. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia para fazermos essa leitura na íntegra. Romanos. Vamos lá, Romanos, capítulo 15, versículo 20. Que nos diz assim: e assim, com diligência me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo já tivesse sido pregado, a fim de não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, o apóstolo Paulo não perderia o seu tempo, né? Não perderia seu tempo no sentido de exercitar tamanho conhecimento teológico para dentro de uma instituição fundada por algum outro apóstolo, ou seja, ele não iria edificar em cima de um fundamento edificado já por outro apóstolo de Cristo Jesus, e isso ele afirma em Romanos capítulo 15, 20. Nesse sentido, é nítido e existe biblicamente o desejo do apóstolo Paulo ir a Roma. Romanos 1,13, por exemplo, diz que ele quer estar com os irmãos. Quero que vocês saibam, meus irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito era colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, conforme em Romanos 15, capítulo 23 e 32, que ele reitera tal desejo de estar com os irmãos em Roma. E aqui sempre especula-se as possíveis causas do impedimento que não permitiu que ele fosse a Roma naquelas ocasiões. E inúmeros teólogos tratam, obviamente, muito de especulação e baseado em algumas questões que ocorreram dentro do próprio ministério do apóstolo Paulo, nós poderíamos sugerir que as causas de tais impedimentos poderiam ser por vários fatores. Primeiro, por questões éticas. O apóstolo Paulo não iria a Roma naquele momento porque a igreja já estava iniciando, nesse contexto ainda em casas, mas a mensagem do Evangelho já estava sendo anunciada ali em Roma e por questões éticas ele
pôde ter se sentido impedido de estar juntamente com aqueles irmãos. Pode, são questões hipotéticas, meus irmãos. O segundo motivo pode ser pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não permitiu que ele fosse a Roma nesse momento da história. E a terceira pode ser uma ação do próprio diabo, como nós vimos e conhecemos dentro, né, da leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo uma vez foi impedido, né, pelo próprio diabo de seguir por um determinado caminho em suas missões. Mas, contudo, em Corinto, já ao final de sua terceira viagem missionária, Paulo, através de seu auxiliar Tércio, né, amanuense, você também vai ouvir essa expressão, ou escriba, seu auxiliar Tércio, escreve a uma igreja a qual ele não fundou, ele não visitou, uma obra teológica completa e ordenada dos fundamentos do Evangelho. Nela ele fala da justiça divina, da universalidade do pecado, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, da fé, da salvação, da justificação, da santificação, da glorificação, de Adão e Cristo, da salvação de Israel e principalmente da vida cristã. É aqui que nós sempre tocamos em sala de aula com os irmãos, ou ministrando à igreja, ou até mesmo ensinando na escola bíblica dominical, acerca dos 3 estados ou 3 estágios teológicos, né, da justificação, da santificação e da glorificação. A carta aos Romanos, esse tratado teológico, ele trabalha minuciosamente esses 3 estados teológicos, e vale a pena a leitura dos irmãos, né? O ideal é que os irmãos realizem a leitura de todos os 16 capítulos da carta aos Romanos, ok? Para uma melhor compreensão, inclusive, daquilo que este professor está passando para os irmãos. Bom, dito isto, 2 questões de importância para o nosso questionário. Dito isto, é errado dizer que a carta começa com glorificação, prossegue através da santificação, justificação e termina com condenação. É justamente aquilo que nós acabamos de falar. A carta começa evidenciando o estado de condenação do homem, para a partir daí ser justificado, passar pelo processo da santificação, que é contínuo, é diário, para que por fim possamos chegar nesse último estado, que é o da glorificação. Então é por isso que é errado dizer, porque há uma inversão aqui desses vocábulos dentro dessa afirmativa. Então essa afirmativa ela está equivocada. O segundo ponto, também de interesse, vai nos dizer que é correto afirmar que Paulo escreveu a carta aos Romanos a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Isso é de conhecimento dos irmãos, que ele desejava ir ter com os irmãos e, a partir da ajuda dos irmãos ali de Roma, ele angariar recursos para que ele pudesse, por fim, chegar aqui até a Península Ibérica, em especial, né, a Espanha. Alguns eruditos acreditam que ele conseguiu realizar tal feito, outros eruditos acreditam que não, mas certo é que a Bíblia não evidencia se tal projeto se confirmou, ok? Bom, nesse sentido, nenhum livro da Bíblia tem tantos títulos como a Carta aos Romanos. Evangelho segundo Paulo, Evangelho do Cristo ressurreto, Tratado Teológico Paulino, mais puro Evangelho, principal das epístolas paulinas, conforme asseverou Martinho Lutero, e etc. E os destinatários dessa carta já está bem evidente ali na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 7,
que diz que os destinatários dessa carta eram todos que estavam em Roma, ou seja, não há um público específico de judeu ou somente para gentios, né? Roma, uma capital cosmopolita, onde havia inúmeras civilizações, ou seja, habitantes de várias civilizações naquele ambiente, todos estes alvos dessa grande obra teológica do apóstolo Paulo. A todos que estão em Roma, amados de Deus, conforme Romanos 7, implicando então a universalidade desta carta, né? Às vezes você que pensa que esse Deus é exclusividade tua, assim como os judeus pensaram em um determinado momento da história, nós nos equivocamos e temos que nos lembrar que Jesus, ele deseja salvar a todos. E na carta aos Romanos nós encontramos a universalidade da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Aqui, por exemplo, o apóstolo não usa o signo linguístico igreja. Foi como eu disse para os irmãos, porque não havia uma igreja, ou seja, um templo constituído, um lugar estabelecido para a adoração, como nós temos nos dias de hoje, que no primeiro século, em algumas regiões, começaram, né, a edificar este local de adoração. O que nos permite depreender que neste momento da história não havia uma igreja constituída nessa localidade. As igrejas estavam nas casas dos cristãos, ou seja, nas casas dos irmãos, ou seja, em toda Roma Baixa, lugares onde nossos irmãos do passado adoravam ao Senhor, ou seja, em toda Roma havia lugares onde nossos irmãos do passado adoravam ao Senhor. Livros como Os Sepulcros de Roma e inúmeros outros livros, como A História da Igreja, de Eusébio de Cesareia, A História dos Mártires, de John Foxe, algumas literaturas que os irmãos podem, né, encontrar com facilidade e realizar a leitura para entender um pouco melhor como que funcionava a igreja neste primeiro século, em especial em Roma, com algumas privações em relação a cultuar o Deus verdadeiro. Os irmãos, em alguns momentos, chegaram a se encontrar e se reunir nas catacumbas de Roma para poder adorar e prestar um culto de adoração ao nome do nosso Deus. Então, nós não sabemos quando o cristianismo chegou em Roma. Como nós já afirmamos, não foi fundada por Pedro. Mas, em 49, a história vai nos dizer, e a Bíblia também vai nos relatar, que em 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila, que era um casal que ajudou a consolidar o Evangelho, que é grandes ajudantes do apóstolo Paulo, estavam entre os judeus que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. E Agostinho de Hipona afirma que no 4º decênio já haviam cristãos em Roma, tendo o cristianismo chegado durante o governo do Império Calígula, que foi entre 37 e 41 depois de Cristo, o que vai coincidir, né, tecnicamente com os eventos registrados dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10, do derramamento do Espírito Santo e, por conseguinte, a dispersão desses irmãos pelo mundo, levando consigo a semente e a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Bom, o autor passaremos de uma maneira bem sucinta, porque conforme a primeira palavra do próprio livro vai dizer que Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, é o autor desta epístola. O livro todo mostra o seu autor como de um homem erudito, espiritual, consagrado e inspirado por Deus. Né? Os irmãos já conhecem um pouco acerca da erudição de Paulo. O próprio apóstolo Pedro
escrevendo, disse que a literatura paulina era de fato difícil de compreender. E isso trata de um aspecto de um homem culto, né, erudito, mas também espiritual, consagrado por Deus e inspirado por Ele. E dentro da história, né, principalmente dentro da patrística, os pais da igreja, homens de autoridade como Justino Marte, Policarpo, que era bispo de Esmirna, Inácio, bispo de Antioquia, Clemente, bispo de Roma, considerado o quarto papa, né, para os católicos, e também Hipólito. Todos esses homens, em seus escritos, fazem citações desta carta, aceitando-a como parte do cânon sagrado, e até mesmo os inimigos do cristianismo reconheceram a autoria paulina, ou seja, não existe, basicamente, dentro do campo teológico, da erudição, questionamentos acerca da autoria paulina e a data e as circunstâncias. Então, nós temos aqui evidências internas que afirmam que Febe, habitante de Cencreia, que é um porto perto de Corinto, foi a portadora desta carta, e nesse sentido acreditamos que a carta foi escrita no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, pelo ano de 57 depois de Cristo, ok? Bom, e qual foi o propósito? Aqui nós temos mais uma informação pertinente para o nosso questionário. Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Como eu já disse para os irmãos, uma igreja que ainda estava bem embrionária em Roma, com questões relacionadas ao conhecimento bíblico acerca do Evangelho, com uma estrutura ainda propedêutica, ou seja, ainda inicial, preparatória. Então, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ele queria ir aos irmãos em Roma para ajudá-los nas dúvidas acerca do Evangelho de Cristo Jesus e, por conseguinte, angariar recursos, ajuda para que ele pudesse seguir para a sua missão, que era chegar, como eu já disse, à Península Ibérica, em especial à Espanha. Então, partindo dessa ótica, nós temos aqui um propósito que é duplo. Mas vamos dizer, este professor vai dizer que este propósito seria triplo. Primeiro, boatos falsos acerca do Evangelho de Paulo. Então, o apóstolo Paulo queria estar em Roma juntamente com os irmãos para reiterar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus que o apóstolo Paulo pregava. Segundo, corrigir problemas da igreja, como nós já dissemos, causado por atitudes de judeus contra os gentios e da mesma sorte dos gentios para com os judeus, porque às vezes nós pensamos que os maiores problemas do primeiro século partiram dos judeus em relação à premissa dos judaizantes, dos galacionistas, como nós vamos ver um pouco mais à frente, da exigência de que os gentios se adequassem a alguns preceitos mosaicos, o que gerou problema dentro da igreja. O contrário também é verdadeiro, né? Os gentios que dentro da sua cultura pagã prestavam cultos de adoração, aonde inúmeras atividades, né, às vezes até mesmo de cunho sexual, eram realizados. Então, nesse processo de libertação, eles também geravam problemas em relação aos judeus. Então, possivelmente, Paulo queria corrigir problemas relacionados à igreja, causados por atitudes de judeus contra os gentios, da mesma sorte dos gentios para com os judeus. E, por fim, conhecer os irmãos e, como eu já disse já por 2 vezes, receber a ajuda dos irmãos para ir até a Espanha. Eu tenho usado nos momentos anteriores a expressão Península Ibérica, porque informação para os irmãos, a Península Ibérica, onde fica localizada a Espanha e Portugal, ok?
Bom, fazendo uma visão panorâmica do livro, Romanos é a maior carta escrita, é o coração e a alma da revelação de Deus ao povo dessa época. Toda a estrutura do Evangelho está revelada nesta carta paulina, e eis aqui alguns textos. Sendo justificado generosamente pela graça e tendo recebido a certeza da salvação, Romanos capítulo 5, a demonstração do cristão de que foi justificado em Cristo Jesus é a sua morte para o mundo, Romanos capítulo 6, e liberto da luta com a justiça da lei, Romanos capítulo 7, e adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito Santo, o que conduz à glorificação, Romanos capítulo 8. Deus está levando a efeito o seu plano de redenção a despeito da incredulidade de Israel. Esse é mais um dos pontos. E nesse sentido, nós partimos aqui para algumas divisões especiais da carta que Paulo escreve aos Romanos. Mas aqui eu quero retomar, em síntese, até para um melhor entendimento da parte dos irmãos, todos os 16 capítulos da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Ela parte de uma premissa inicial, demonstrando a corrupção do gênero humano, estes que o Senhor entregou de fato ao mundo para que de fato se rendesse aos prazeres da carne, mas evidencia também o poder libertador do Evangelho de Cristo Jesus, que justifica o homem diante de Deus. Ou seja, partimos do estágio de um homem corrupto que alcança a justificação pela fé em Cristo Jesus, e a partir daí, através do seu modo de viver, uma vida de santidade, ou seja, a premissa da santificação, e enfim, quando da volta do eterno, o último estado, o da glorificação, e como o próprio Paulo diz, estarmos para sempre com o Senhor. Então você sempre parte desse entendimento, ou seja, homem do pecado, justificado, passa pelo processo de santificação e, por fim, da glorificação, e você vai conseguir ter um entendimento mais amplo da carta do apóstolo Paulo. Nós encontramos questões de muita relevância, ética generalista, ética situacional, ética antinomista, tudo isso nós encontramos dentro desta carta do apóstolo Paulo. E nesse sentido, nosso livro traz aqui algumas divisões principais. Romanos é a alma da coerência. Foi aquilo que eu disse para os irmãos. Começa com a condenação, prossegue através da salvação, justificação, santificação e glorificação. As características especiais. Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo, teológica por excelência, ou seja, o sistema adotado por Paulo abrange com excelência do céu o verdadeiro propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, ela é de fato teológica por excelência. Ela é escrita de fato em forma de diálogo, entre o homem e Deus, entre o pecador e o regenerador, entre aquele que era profano e que agora adora a santidade de Deus. Essa dialética ela é encontrada constantemente dentro da carta paulina. Ela nos apresenta a verdadeira natureza do Evangelho de Cristo Jesus, que era a regeneração do pecador. Paulo apresenta a justiça de Deus como a principal revelação do Evangelho, ou seja, aquele povo dentro daquela cultura acostumado com uma justiça imoral, ilegal, mentirosa, falha, deturpada, agora se depara com Deus que é justo, que é santo, que é perfeito, que é infalível. Então Paulo apresenta a justiça de Deus.
Ou seja, se você passar pelo processo de regeneração, receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está justificado diante de Deus, ou seja, a principal revelação do Evangelho. Paulo ainda evidencia a natureza dupla do pecado, o pecado como transgressão pessoal e o pecado também como um princípio ou lei. E aqui nós temos ainda a obra do Espírito Santo sobre a vida do crente. E, por fim, contém o estudo mais profundo da Bíblia Sagrada sobre a rejeição de Cristo pelos judeus. Ou seja, em Romanos temos a inteireza da revelação de Jesus Cristo para aqueles irmãos e que, por sua misericórdia e pelo teu Espírito Santo, preservado até os nossos dias, e nos serve, nos é útil sobremaneira. Glória a Deus. Bom, encerramos a nossa primeira abordagem falando da carta aos Romanos. Tudo que foi abordado consta do nosso livro, né? Do nosso livro, cada um dos irmãos tem o seu livro. Então, a videoaula deve ser, irmãos, acompanhada do seu livro, tá bom? Para que você possa, de fato, ter uma compreensão mais correta do material em questão e você, de fato, alcançar o conhecimento da palavra de Deus. Bom, a nossa segunda carta, né, de estudo é a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. O autor é o apóstolo Paulo, né? Estamos falando inicialmente das cartas paulinas. O tema é a salvação pela graça mediante a fé. Palavras-chave: graça, evangelho, fé, justificação, liberdade e graça. Versículo-chave está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Como nós já fizemos antes, vamos fazer essa leitura, ok? Gálatas capítulo 5, versículo 1, está aí na sua tela, que nos diz assim: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Os irmãos que lembram aí que no primeiro trimestre do ano de 2025 nós estudamos acerca da apologética cristã, a defesa da fé cristã, e nós falamos ali acerca de inúmeras heresias e inúmeros heresiarcas, ou seja, criadores de heresia. E se os irmãos vão se lembrar, nós falamos dos galacionistas, ou seja, os galacionistas vai evidenciar justamente um dos maiores problemas que o apóstolo Paulo teve que combater dentro da igreja ali na Galácia do Sul. E nós falaremos disso um pouco mais à frente. Conhecida como a Epístola da Liberdade, ou seja, não mais preso à lei mosaica, agora debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi redigida pelo apóstolo Paulo. Aí está Paulão, né? Mas é o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, e podemos afirmar que a Epístola aos Gálatas foi escrita para salvar o cristianismo do legalismo judaico. Essa expressão, a Epístola aos Gálatas, foi escrita para salvar o cristianismo do legalismo judaico, é tema de interesse também no nosso questionário, fique atento. Apesar de breve, exerce grande influência na vida da igreja e em qualquer época. O assunto principal desta carta foi o mesmo debatido e resolvido em Jerusalém, conforme Atos 15, versículos 28 e 29. Para os irmãos que às vezes não têm ainda essa lembrança ou se esqueceram por algum motivo, Atos capítulo 15 registra então o primeiro concílio da igreja. Um dos principais assuntos que foram tratados nesse concílio era justamente acerca da questão dos galacionistas, ou seja, da questão dos judaizantes. Ou seja, Paulo sobe até Jerusalém
trazendo notícias maravilhosas daquilo que o Senhor estava operando no meio dos gentios, mas algumas barreiras estavam sendo criadas, a saber, a necessidade de que os gentios se circuncidassem, que guardassem o sábado, que se abdicassem de questões relacionadas à nutrição, né, podemos assim dizer, e isso começou a gerar alguns problemas. E o apóstolo Paulo, ele foi enfático em defender essa questão que foi debatida no concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículos 28 e 29. O ideal é que os irmãos realizem a leitura de todas essas referências que o irmão Marcos tem colocado aqui para os irmãos, ok? Prosseguindo aqui, o assunto debatido do primeiro concílio da igreja implica em um duplo questionamento. Primeiro, aí responda aí você. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação? E aí nós podemos dizer que sim. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E este é o requisito único para a salvação. Só existe um mediador entre o homem e Deus, e essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O segundo questionamento é necessário obedecer a certas práticas e leis judaicas do Antigo Testamento para se obter a salvação em Jesus Cristo? De maneira alguma. De maneira alguma. Uma vez que nós o recebemos, o Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, a própria expressão já diz que é suficiente. Então, nós não precisamos nos dedicar ou obedecer a quaisquer práticas em relação à lei. Dito isto, o nosso objetivo aqui não é gerar polêmica, mas nós ensinamos no primeiro trimestre acerca de heresias, heresiarcas, acerca de igrejas que não professam a mesma fé que nós, se tornando dentro de uma avaliação lógica como seita. Nós utilizamos de um ardil que é das 4 operações básicas da matemática, que é da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. E de uma maneira bem rápida, irmãos, adição. Adicionam algo à Bíblia Sagrada. O Evangelho de Cristo Jesus, o Verbo, a palavra, é suficiente para conduzir o homem no caminho que leva para o céu. Não existem nenhuma outras literaturas que precisam ser empregadas para este fim da salvação. Obviamente que nós, como leitores, como professores, nós nos dedicamos a inúmeras literaturas de interesse da teologia para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Mas nós não tomamos dessas literaturas preceitos e orientações que vão nos conduzir para o céu. Nós não acrescentamos nada dentro da Bíblia Sagrada. Então, adição. Acrescentou ou viu-se a necessidade de se acrescentar algo à Bíblia Sagrada? Então pode refutar, esse ambiente não é um ambiente saudável para você estar. A subtração diminui alguma característica de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não foi um homem. Ou seja, Cristo ele era um ser híbrido, ora homem, ora espírito. Ou seja, não acreditam na deidade do Filho de Deus, do Cristo, não acreditam na sua eternidade, não acreditam que ele é um ser incriado, de que ele existe eternamente junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, subtraiu alguma característica de Cristo Jesus, também não é um ambiente saudável para você que quer morar no céu e estar. Então, falamos da adição, da subtração, agora da multiplicação. Multiplicam-se os meios para a salvação. A salvação
ela não é mais alcançada única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, é necessário, né, como os galacionistas, ainda trazer preceitos mosaicos da lei mosaica para que, de fato, o processo de salvação se concretize. Ou seja, estão multiplicando as maneiras de acessar ao céu. E, por último, a divisão. Tendem a dividir a glória do eterno com algumas questões dogmáticas das suas instituições. Então, às vezes, nós precisamos passar por este crivo, esses ambientes, para saber se nós, se eu, se você, podemos ou devemos estar nesses ambientes, ok? Dito isto, para alguns eruditos, Paulo escreveu aos Gálatas entre 49 e 52, ali do primeiro século. E caso seja dessa forma, pode ser que Paulo já havia deliberado sobre o assunto, ainda mesmo antes do Concílio de Jerusalém, e colocando tal carta como a sua primeira escrita, ou seja, abriu-se dentro da erudição teológica a possibilidade de que o apóstolo Paulo já ter tratado, né, em relação aos galacionistas, desta questão que implica aceitar o evangelho, mas ainda manter questões relacionadas à premissa mosaica. Ou seja, o apóstolo Paulo, independente do momento, acredita-se que antes ainda do concílio, ele já refutava tal necessidade, ou seja, encarou frente a frente os galacionistas, anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E nesse sentido, os destinatários, como nós já falamos, conforme o próprio texto paulino, esta epístola ela foi escrita às igrejas da Galácia. Na atualidade, o povo, né, que outrora habitava essa região, que eram os gauleses, correspondem, na atualidade, povos que emigraram para o sul da Europa. Né? E na Europa contemporânea nós estaríamos falando, então, dos franceses e dos belgas, por exemplo. Mas nos dias de Paulo, é provável que ele tenha escrito para os povos ao sul da Galácia, por exemplo, Antioquia da Pisídia, não Antioquia da Síria, né? Porque nós já aprendemos em lições anteriores de que Antioquia da Síria era sempre o ponto de partida para as viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas aqui nós estamos falando da Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. E essas igrejas foram fundadas por Paulo e por Barnabé nessa região na primeira viagem missionária. Aqui nós colocamos um mapa, depois você pode pausar esse vídeo, né, e dar um zoom, mas nós temos nessa região um pouco mais central ao mapa, a região localizada ali da Ásia Menor, e aí você consegue identificar ali ao norte deste mapa regiões como Bitínia e Ponto. Essa região é a região então da Galácia, né? Ao sul, né, mais próximo ali do mar Mediterrâneo, nós temos regiões como Éfeso e outros pontos que também são consideradas e citadas tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como em especial no livro, né, Evangelho, eu ia falar do evangelista João, né, que tem um evangelho, mas na carta, que não deixa de ser uma carta dentro da teologia, mas o livro do Apocalipse, nós temos as igrejas situadas nessa região um pouco mais ao norte, próximo ao mar Mediterrâneo. Ok? Prossigamos. O autor, já falamos, conforme a própria carta, foi o apóstolo Paulo. Isso está registrado em Gálatas capítulo 1, versículo 1, também no capítulo 5, versículo 2, que em virtude de estar em jogo a fé dos crentes e a sua autoridade apostólica, e principalmente o futuro do cristianismo, Paulo escreveu do seu próprio punho, né? Diferente da carta aos Romanos, que nós já falamos para os irmãos, que houve ali a necessidade de um escriba, de um amanuense, para que escrevesse, a saber, Tércio e Febe como portadora. Aqui Paulo escreve do seu próprio
punho. E aí nós encontramos evidências internas que comprovam a autoria paulina. De Policarpo em diante, ou seja, da patrística, nos pais da igreja, todos aceitam a autoria paulina. Até Marcion, né, um heresiarca do marcionismo, é o primeiro que cita por nome essa carta. A maioria dos escritos antigos citavam-na, inclusive o cânon Muratório. E aí, quando nós falamos do cânon Muratório, nós estamos falando de um dos textos mais antigos, né, do texto do Antigo Testamento. Vamos lá. O cânon Muratório é a lista mais antiga que se encontra os livros do Novo Testamento. E ali, nesse cânon Muratório, nessa relação desses escritos mais antigos do Novo Testamento, ali já se encontra como autor o apóstolo Paulo. E se você abrir o seu livrinho na página capítulo 30, você tem aqui um teólogo inglês do século XIX, o Lightfoot. Ele diz que cada sentença gramatical reflete perfeitamente a vida e o caráter do apóstolo dos gentios, ou seja, ele está falando do apóstolo Paulo. E ainda sobre a autoria, né, como nós já citamos, segundo um teólogo inglês do século XIX, Lightfoot, cada sentença reflete, evidencia a escrita paulina aos Gálatas. E como já dissemos, formação do questionário. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, escreveu de seu próprio punho, pois não queria deixar margem para que os irmãos ali na Galácia duvidassem da autenticidade da carta. A data, como podemos ver em nossa literatura de estudo, na nossa página 30, existem no campo especulativo 3 possíveis datas para a escrita desta carta. Contudo, existem inúmeras controvérsias, né? São os senões, né, que aparecem quando nós começamos a estudar a teologia. Vide as datas, possivelmente 49, 53 ou 56 depois de Cristo. Agora observe, na primeira viagem missionária, logo a carta foi escrita posteriormente, depois que houve o concílio em Jerusalém, e segue a segunda viagem missionária. Isso nos dá evidências de que a carta foi escrita em 49 depois de Cristo, né? Ano Domini, ano do nosso Senhor. E qual que é o propósito? Nós já falamos de combater os judaizantes, de combater os heresiarcas galacionistas. Então era combater os judaizantes, uma seita dentre os cristãos judeus que, não querendo aceitar o ensino apostólico sobre a questão, né, que foi debatida em Atos 15, continuavam a insistir que os cristãos tinham de ir a Deus por meio do judaísmo. Que para um gentio ser cristão precisava tornar-se um judeu, guardar a lei mosaica. Essa teologia perturbou as igrejas gentílicas, em especial a questão da circuncisão, porque a circuncisão era um sinal físico, né, de um povo separado dentro da antiga aliança para Deus, a saber, os judeus. Então isso começou de fato a ser um problema e começou de fato a perturbar a igreja. Imagina você pregando a verdade do evangelho, a mensagem genuína, ou seja, logocêntrica, ou seja, a palavra como o centro da sua vida, né? Um viver dinâmico na presença de Deus, e pessoas querendo incutir ainda na cabeça dos irmãos que ainda não alcançaram uma maturidade espiritual, ainda estão num processo de serem discipulados,
que existem outros caminhos e outras necessidades que eles precisam alcançar. Então, isso de fato gera problemas, gera discussões em momentos desnecessários. Então, Paulo se mostrou inexorável, ou seja, ele foi veemente, não tinha como mudar a sua opinião. Se a observância da lei tivesse sido imposta aos convertidos gentios, todo o trabalho da vida de Paulo teria sido arruinado. A expansão do cristianismo, rompendo os diques de uma seita judaica e formando-se religião mundial, ou seja, os galacionistas foram combatidos veementemente pelo apóstolo Paulo ainda no primeiro século. E nesse sentido, partimos para algumas características especiais desta carta. A defesa mais veemente do Novo Testamento, da natureza do Evangelho. Contém inúmeras referências autobiográficas do próprio apóstolo. Gálatas só é superado pela segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. É a única carta em que Paulo se dirige a inúmeras igrejas, como eu já disse para os irmãos, a Galácia do Sul, ali com outras regiões que também foram abarcadas pelo conteúdo dessa carta, e contém a descrição do fruto do Espírito e a lista mais completa das obras da carne. Um texto muito conhecido pelos irmãos, que está ali no livro, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, que trata das obras da carne e do fruto do Espírito. E aí nós temos, obviamente, a revelação do próprio Cristo. O apóstolo ensina que Jesus coloca aqueles que têm a fé nele em uma posição de liberdade. Ou seja, não há mais nenhum grilhão da lei que prenda o indivíduo. Existe uma liberdade genuína em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que se o Senhor Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Cristo de fato é que nos liberta. Nesse sentido, de que nós estamos sendo libertados da servidão do pecado, do legalismo e também da libertinagem, página 31, que trata de devassidão, desregramentos, de licenciosidades, de pessoas que são incontinentes, ou seja, não têm controle da sua vida. Então, o Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, suas virtudes de paz, amor, longanimidade, trabalham na vida de um indivíduo, transformando de uma maneira sobrenatural. Detalhe, só o Senhor Jesus Cristo faz isso, ok? Por fim, nós chegamos na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Assim como Paulo escreveu uma carta aos Efésios, João também ali recebeu a ordenança de escrever cartas às 7 igrejas ali da Ásia, e escreveu novamente uma carta de advertência à igreja em Éfeso. Vale a pena a leitura ali do livro do Apocalipse. Autoria, o apóstolo Paulo. Data, cerca de 62 depois de Cristo. Tema, Cristo e sua igreja. Palavras-chave, glória, corpo, lugares celestes. Versículo-chave, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bora fazer mais essa leitura? Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em síntese, nós podemos afirmar que Paulo está nos desafiando a vivermos nas regiões celestiais,
mas em Cristo. Mesmo enquanto ainda estamos no mundo. Não parece uma utopia, mas quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, orando sem cessar, com o nosso espírito conectado única e exclusivamente com o céu, nós conseguimos então viver esse ambiente celestial em Cristo Jesus. Vale dizer que o conteúdo paulino para esta carta irrompe os séculos, demonstrando a universalidade do seu conteúdo. Tal universalidade é vista no plano de salvação, proposto pelo próprio Deus desde a fundação do mundo e que alcança toda a humanidade. Está vendo você aí? Está vendo este professor aqui? Fomos alcançados por esse plano de salvação. E aqui nós encontramos o ápice de elevação na revelação bíblica. Afinal, Paulo apresenta a igreja como corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, quem deve ser o cabeça desse corpo? Então é nisso que nós vamos falar um pouco mais à frente, das cartas que são consideradas cartas gêmeas, assim podemos dizer, porque elas se complementam, Efésios e Colossenses, porque enquanto Paulo afirma que a igreja é o corpo de Cristo, na carta aos Efésios, quando ele escreve aos Colossenses, ele apresenta então a cabeça ou cabeça dessa igreja, que é Cristo Jesus. Ou seja, local onde ela se completa e alcança plenitude. Conforme vemos em nosso livro, na página 36, vamos abrir lá, página 36. Paulo escreve essa carta quando está preso em Roma. Aí você pode ler outras referências, e conforme Efésios 3:1, 4:1 e 6:20. Reiterando, é importante que os irmãos façam a leitura dos textos que estão sendo citados, né? E como nós estamos tratando das epístolas paulinas gerais, de uma maneira bem objetiva, pouca literatura para os irmãos, né? Os irmãos podem realizar a leitura de todas as cartas à medida que nós formos estudando-as, ok? Fica então como uma tarefinha de casa, é isso? Ler Romanos, ler Gálatas e, por fim, ler Efésios. Efésios tem muita afinidade com a epístola escrita aos Colossenses, já dizemos isso para os irmãos. Esta pode ter sido escrita imediatamente após aquela, ou seja, a carta aos Colossenses pode ter sido escrita imediatamente após a carta escrita aos Efésios. Para este professor, Efésios e Colossenses usam a metáfora, ou seja, uma linguagem figurada, para apresentar a igreja como corpo, em Efésios, e apresentar o Cristo como o cabeça na carta aos Colossenses. Em Efésios é enfatizado que a igreja é o corpo de Cristo, o qual o completa e é a sua plenitude. E em Colossenses, Jesus é apresentado como a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio que dá vida a tudo. Possivelmente, Efésios foi escrito como uma carta circular, ou seja, para toda a Ásia Menor, como nós vimos no mapa anterior. Você pode retomar o vídeo e visualizá-lo, ou pode procurar mesmo no ambiente virtual, na internet. Você vai ver que existiam ali inúmeras outras igrejas ali próximo à região ali de Éfeso, ok? Bom, o autor, internamente, 2 vezes se diz que foi Paulo o autor. Está lá em Efésios 1:1 e também em Efésios 3:1, cognominado o apóstolo dos gentios. Então, essas são evidências internas que comprovam a autoria paulina. E evidências externas, irmão Marcos? Existem comprovações externas da autoria paulina? Vamos lá. Externamente, a comprovação da autoria paulina é a melhor possível. Veja, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia,
Policarpo de Esmirna, Hermes da Dalmácia, Clemente da Alexandria, Tertuliano, Irineu, Hipólito e outros nunca tiveram dúvida da autenticidade da autoria desta carta. Até Marcion, como eu já disse anteriormente, um heresiarca, acredita a Paulo a autoria, contudo, não para Éfeso. Para Marcion, ele teria escrito essa carta para Laodiceia. Acho que esperar da cabeça de um heresiarca, não é isso? Mas nós observamos, diante dos nomes que citamos, no período da patrística, que homens de Deus, os pais da igreja, homens que tiveram compromisso com a preservação genuína da palavra, da doxologia cristã, em nenhum momento contestaram a autoria paulina. Então, dito isto, informação pertinente e importante para o questionário, escrita por Paulo, preso em Roma, de onde enviou através de Tíquico, que estava ali com ele e que foi o portador desta carta para os irmãos ali na região de Éfeso. Mais uma vez, falando para os irmãos, você vai achar Éfeso nesse ponto um pouco mais azul, né, mais ao norte desse mapa, aqui ao norte da Ásia, mas se formos ao norte, margeando, na verdade mais ao sul, né? Margeando o mar Mediterrâneo. O norte seria um pouco mais acima, a região lá da Bitínia e do ponto que margia ali o mar Negro, ok? Bom, data e circunstâncias. Esta é uma das 4 epístolas de prisão, preso em Roma, de 60 a 62 d.C., conforme Filipenses, Colossenses e Filemão, que foram conduzidas pelos mesmos portadores. Houve outra que já não existe mais, conforme Colossenses 4,16, uma possível carta, sim, essa dirigida a Laodiceia, mas essa carta, ela já não existe mais. E partindo do princípio de que o Espírito Santo preservou estas literaturas, nós acreditamos que se fosse de importância para nós nos dias de hoje, da mesma maneira, da mesma sorte, o Espírito Santo teria preservado tal conteúdo. Não quero aqui, obviamente, tirar ou diminuir a possível relevância da mesma para a sua época, ok? Mas como já dissemos, existe aqui um paralelismo entre Efésios e Colossenses. E aqui mais uma informação que é preciosa para o seu questionário. Não há na epístola referências a problemas especiais como os mencionados nas epístolas aos Coríntios. A carta aos Coríntios é uma igreja problemática, podemos assim dizer, em inúmeras questões. Vai chegar o momento adequado de estudarmos acerca desta carta, então não vamos aqui entrar em ponto algum, mas havia inúmeras dissensões dentro desta igreja e também problemas como os galacionistas relacionados aos judaizantes ali na Galácia do Sul. Então não há na epístola referências a problemas especiais como os mencionados nas epístolas aos Coríntios e aos Gálatas. Dito isto, partindo de um propósito ou de uma visão panorâmica do livro, explicar o eterno propósito e a graça de Deus e os alvos que ele tem para a igreja. A principal doutrina encontrada em Efésios é a salvação. Paulo, em oração, deseja que os seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Ou seja, essa carta aborda, em síntese, 2 temas fundamentais. Qual seja? O primeiro, como somos redimidos por Deus? Então, nos capítulos de 1 a 3, nós vamos entender que há um processo de remissão e nós vamos entender como que esse processo se dá. Seguindo, como nós, os redimidos, devemos viver. E isso nós encontramos no capítulo 4
a 6. E aqui nós temos informações como nos revertirmos, por exemplo, de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firme nos dias maus. É um exemplo de como nós, redimidos, justificados, que vivemos em um processo de santificação diária, devemos viver. Nós encontramos esses eventos nos capítulos 4 a 6. Os capítulos 4 a 6 consistem mais em instruções práticas para a igreja. De 1 a 3 nós temos como que isso se dá na vida do indivíduo para a regeneração, e os capítulos 4 a 6, que é de importância para o nosso questionário, vai informar de como esse indivíduo, agora renovado, redimido, santificado, limpo, né, lavado com o sangue de Cristo, vai viver a sua vida na prática. Exemplo: nova vida de pureza e separação do mundo, sermos santos e irrepreensíveis, buscarmos a estatura de varão perfeito, sermos santificados pela palavra, entender que somos chamados a viver em um novo estilo de vida e mantermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nesse sentido, encontramos aqui pelo menos 5 características, sendo que na primeira, este professor aqui faz alguns apontamentos. A primeira, a revelação da grande verdade teológica dos capítulos 1 a 3, é interrompida por 2 orações do apóstolo Paulo. A primeira, o apóstolo pede para os crentes sabedoria e revelação no conhecimento acerca do eterno. Então aqui nós aprendemos da necessidade contínua de orarmos e de buscarmos sabedoria da parte de Deus. Jó, no capítulo 28, versículo 28, ele diz que o temor do Senhor é a sabedoria e o afastar-se do mal é a inteligência. E o apóstolo Paulo, ele está aqui orando para que os crentes de fato tenham sabedoria. Então, indiretamente, ele está dizendo para que nós tenhamos temor e tremor diante de Deus. E a partir disto, buscarmos da parte dele conhecimento para que nós possamos nos aprofundar na fé em Cristo Jesus. E num segundo momento, ele roga que possamos conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Ok? Por que nós precisamos conhecer o amor de Deus? Porque uma vez conhecendo o amor de Deus para conosco, nós começamos a praticar o amor. João vai dizer que nós conhecemos o que é o amor, nós praticamos o amor porque ele nos amou primeiro. Ok? Nesse sentido, a expressão em Cristo aparece 106 vezes nas epístolas. Somente em Éfeso aparece 36 vezes. A epístola salienta o propósito e o alvo eterno de Deus para a igreja. Há referência a várias operações do Espírito Santo na vida do crente. Efésios é tida como a epístola gêmea de Colossenses, já até disse isso para os irmãos, em virtude das semelhanças de conteúdo e terem sido escritas na mesma época. Só nesse ponto aqui, 2 informações de interesse do nosso gabarito. Bom, nós temos aqui o Cristo revelado. No capítulo 1 ele é o Redentor, no capítulo 2 ele é o Pacificador, que reconciliou o homem com Deus e também entre os homens. Capítulo 3 ele é o tesouro em que são encontradas as riquezas inescrutáveis da vida. O capítulo 4 ele é o doador de dons ministeriais à igreja. No capítulo 5 ele é o marido modelo. No capítulo 6 ele é o Senhor poderoso na batalha e ao mesmo tempo a força para a vitória do seu povo contra as astutas ciladas do maligno.
Ok? E nesse sentido, nós estamos finalizando o nosso primeiro capítulo e nós queremos agradecer aos irmãos, né? Eu coloquei uma frase aqui de apoiar esse trabalho. Como os irmãos estão vendo, nós estamos aqui em um estudo improvisado, usando material que não é adequado para uma qualidade que os irmãos mereçam. E se algum irmão sentir no coração aí desejo de nos ajudar a adquirir melhores equipamentos, os irmãos têm toda liberdade. Ok? Então vamos retomar aqui o nosso tete-a-tete. Né? Foi muito bom estar com vocês, meus irmãos, alunos do Seminário de Teologia do Núcleo IBADEP, da cidade de Iuna, da primeira Igreja Assembleia de Deus em Iuna. Foi um prazer estar com vocês. Se outras pessoas que não estão estudando conosco também assistiram esse vídeo, foi bom ter você até aqui conosco. E eu quero aqui pedir ao Eterno que Ele possa derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Então fica essa videoaula como conteúdo obrigatório, né, acerca do gabarito. Nós vamos passar os slides para os irmãos e os irmãos vão conferir o gabarito com os slides que nós vamos passar no nosso grupo no WhatsApp. Ok? Que Deus vos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus. Amém?